Beleza, turma. Boa tarde. Vamos dar sequência na nosso curso aqui. Até agora, a gente fez essa aqui é a quinta aula, se eu não me engano, tá? Na primeira aula, foi essencialmente, falei do plano da disciplina, aí falamos de máquina de Turing e tal, né? Nas últimas 3 aulas, que é o que importa, a gente falou de cálculo lambda, né? Na primeira aula, eu passei para vocês uma definição do que era o cálculo lambda, tá? Aquele conjunto de 3 regras sintáticas e um conjunto de 2 regras semânticas, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que, essencialmente, o que a gente tem para fazer é definir funções e aplicar valores a essas funções, entregar informações, entregar entradas, entregar dados para as funções poderem produzir seus resultados, as suas saídas, tá? Vocês devem ter visto também que não existe uma noção de estado, né? Eu não tenho essa concepção de memória, eu guardar ou lembrar alguma coisa. Para eu lembrar alguma coisa aqui, cálculo lambda, a gente precisava botar uma função, tá? Que construía uma outra função a partir de alguns dados e eu fizesse isso de alguma forma a poder recuperar os dados em algum outro momento posterior. Foi o exemplo que eu fiz para vocês quando a gente montou a tupla. A tupla é uma estrutura de dados, é um par, né? Eu pego 2 informações, eu quero botar as 2 dentro de uma caixinha, que a gente chama de tupla. A gente usou uma função para isso, usou aquele if, then else, que eu defini no passado para vocês. E eu mostrei para vocês que a gente pode definir outras funções que eu chamei de first e second, aqui, tá? Coincidentemente, mas vão ver que não é tanta coincidência esses nomes que eu usei. Coincidentemente, eu servia para o quê? Para eu poder pegar essa função, que guarda os meus dados, eu entregar uma entrada para ela de tal forma que o resultado, na hora que ela terminar de calcular o que ficou lá em suspenso, naquela computação que eu construí, era o dado que eu estou procurando, que é extrair o dado de volta de dentro da caixinha, tá? E na aula passada falamos de recursão, tá? Que vai ser um mecanismo básico para que a gente vai utilizar para repetir alguma coisa, tá? Vocês vão ver que aqui em Haskell também vai ser um mecanismo básico. A gente vai usar essa ideia de recursão para ficar repetindo algum processo, tá? Só que vai ser uma recursão, eu vou chamar assim. Vocês vão ver aqui que está com o tempo, na hora que eu falar de tipos e a coisa toda, vocês vão ver que assim, ele tem um componente sintático importante. A gente não vai fazer recursão de qualquer jeito. A gente vai fazer recursão, um tipo de recursão que eu vou chamar de recursão estrutural ou indução estrutural, eu vou explicar isso em detalhes que eu chamo para vocês, mas é muito orientado pela sintaxe. Tá? Então vocês vão ver que a gente tem meio que um guardrail, como se fosse a rodinha da bicicleta lá, alguma coisa que vai ajudando a gente a fazer a coisa certa, ou fazer pelo menos alguma coisa que faça sentido na hora de construir o nosso programa, tá? Hoje aqui com vocês eu quero fazer um panorama geral da ferramenta que a gente vai começar utilizando aqui, que é o interpretador do Haskell, tá? E aí quero dar uma passada geral na sintaxe, em algumas construções. Hoje é meio que para mostrar um pouco a cara da linguagem de programação para vocês, comentar algumas coisas. Eu não tenho um script muito fechadinho, mas eu tenho uns tópicos aqui que eu quero passar para vocês, tá? Então, introduzindo essa coisa aqui. Obviamente, tá? Com o tempo, vocês vão ver que eu vou passar a usar um editor de texto. Vai ter momentos que a gente vai, em vez de usar o interpretador, a gente vai compilar o nosso código e gerar um executável. Mas vamos começar por aqui, porque o que é a grande vantagem de ter um interpretador, tá? É que a gente pode iterativamente ir testando algumas coisas pequenas ao longo do nosso programa, tá? E eu mesmo, todo mundo que eu conheço programa em Haskell ou linguagem que tem um interpretador, tá lá com o editor de texto aberto, tentando resolver algum problema. E aí o que o cara tá fazendo? Direto assim, o cara começa, cara, não sei como é que eu resolvo esse pedacinho do meu programa aqui. Ele vai lá, abre o interpretador e ele fica meio que futricando até ele não, beleza, é assim que eu resolvo. Agora eu vou abstrair, vou terminar de escrever meu software. É bastante útil. Em engenharia, em particular aqui para a turma de engenharia, é extremamente útil, tá? Até porque a gente vai acabar fiddling, né? Tipo, futricando, fazendo um problema que resolve uma coisa muito específica,
Normalmente o interpretador já tem um desempenho razoável para isso, mas sempre tem a porta do compilador para poder gerar um programa de mais alto desempenho, tá? Antes até de abrir aqui, tem nas minhas notas de aula, tem algumas formas de instalar as ferramentas, eu não vou fazer esse passo a passo aqui com vocês, tá? Eu entendo que a essa altura todo mundo já tem instalado as ferramentas, mas a forma mais simples que eu recomendo todo mundo, tem 2 caminhos básicos para instalar as ferramentas. A primeira é instalar essa ferramenta aqui, que é o GHC Up, tá? O GHC Up. Aí você vai lá, procura assim no Google, GHC Up, vai ter uma linha de comando, você copia, cola, instala, aí você usa esse comando aqui no seu terminal para pilotar a ferramenta, tá? Ela é simples como você chamar ela aqui, ela te dá várias opções do compilador. O compilador é o GHC, tá? Ele já incorpora interpretador, um monte de coisa. Ele vai te dar várias versões para você poder instalar. Eu, em particular, durante a disciplina toda de vocês, eu vou ficar usando essa versão 8.10.7 ou 8.10, tá? E as subversões, né? 7, 8, que eventualmente forem saindo. Mas eu vou ficar tentando ficar travado nessa versão aqui, tá? Tudo que eu for falar para vocês de Haskell tem a ver com essa versão 8.10. Na versão 9 tem várias construções novas, úteis, que eu não vou comentar aqui, porque até pouco tempo não tinha a ferramenta, que é o HLS, que é uma ferramenta que está aqui em cima, tá? Até então, não tinha ela para as versões 9 do compilador, por isso que eu não estava usando, tá? Então, não me familiarizei muito com essas versões novas aqui. Mas vocês vão ver que tudo que eu falar aqui para vocês, rapidamente vocês vão conseguir. A maioria das coisas novas em Haskell são coisas muito avançadas, tipo, não vão fazer muita diferença para vocês, tá? Então vocês vão aprendendo com o tempo, tudo bem? O GHC é o compilador, ele tem um monte de ferramentas já embutida nele, tá? Um interpretador, um profiler, a gente vai mexer com isso. Haskell tem entre aspas, um problema, que existiam outros compiladores e outros interpretadores no passado, mas meio que todos eles morreram e o GHC dominou. Então, meio que o Haskell virou um sinônimo da linguagem do GHC, tá? Mas vocês vão ver que o GHC, que é essa ferramenta específica, ela tem várias extensões da linguagem que não são Haskell exatamente, tá? Mas como é o grande compilador, todo mundo usa, tá? Essas duas coisas acabaram virando sinônimos, tudo bem? Então, o Haskell que eu vou mostrar é o Haskell do GHC, mas basicamente é a única ferramenta que tem hoje funcionando, tá? No mercado. Assim, aqui pegou todo mundo e todo mundo que estava desenvolvendo as outras ferramentas resolveu vir contribuir para essa ferramenta. Então, essa ferramenta que ela é realmente muito boa, tá? Isso é um problema porque perde um pouco da experimentação em torno da linguagem, tá? Toda a experimentação aqui, mas o GHC ele é muito aberto para pessoas virem aqui, implementarem o que elas quiserem e a comunidade decidir o que fica e o que sai, tá? É bem interessante. O Cable, tá? Vocês vão ver aqui que é uma outra ferramenta, é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes, tá? Para você poder baixar bibliotecas, a gente vai falar sobre isso ao longo do curso também, para você baixar bibliotecas, para você poder instalar bibliotecas, ele gerencia as dependências dos seus projetos. Vocês vão ver que no começo a gente não vai ter dependências, mas depois de um tempo vai começar a aparecer dependências aqui para a gente. A gente vai falar de algumas bibliotecas. O HLS é o Haskell Language Server. É uma ferramenta para integrar no seu editor de texto ou na sua IDE, tá? Então, eu acho que a maioria de vocês aqui vai usar o VS Code. Então, para usar o VS Code, tem uma extensão lá que acho que o nome da extensão é Haskell só, tá? Você instala ela, só que ela precisa dessa ferramenta aqui, o HLS, para poder fazer lá a mágica do VS Code no seu código, tá? Syntax highlighting, pular em coisas no código, sugestão de aquele IntelliSense lá do VS Code, aquela coisa toda, tá? Mas essa ferramenta aqui, ele serve para vários outros editores. Eu, em particular, uso Emacs. O Emacs tem tem lá um pacote que implementa o protocolo da Microsoft, tá? que esse HLS aqui fala. E aí ele faz a mesma coisa no Emacs. O VI também. Pessoal do, sei lá, Sublime. Eu acho que o Atom também tem. Então, enfim, provavelmente você vai querer essa ferramenta aqui. Só tem que atentar
Na hora que você estiver instalando a ferramenta aqui, tá? Use a versão que seja compatível com a versão do GHC que você estiver usando. Eu estou usando o GHC 8.10.7 e aí é compatível com o HLS 1.5.1. Esse 161 é do GHC 901, tá? Então, dê uma olhada no site lá do HLS, ele fala para você ter uma tabelinha e instale a versão compatível com a do GHC que estiver usando, tá? O GHC Up é essa ferramenta aqui para instalar as ferramentas, tá? E o Stack, vocês vão ver que é a ferramenta que eu vou usar, é um gerenciador de projetos construído em cima do Cable, tá? O Cable é um gerenciador de pacotes, o Stack é um gerenciador de projetos de software construído em cima do Cable. E o Stack, ele serve, inclusive, para instalar o compilador, para instalar a parada toda. Você não precisa instalar ali pelo GHC Up, tá? Mas, instalando ali pelo GHC Up, você consegue chegar aqui e abrir o interpretador chamando diretamente ele, que é o GHCI, tá? Se você vir aqui entrar no GHCI, ele vai demorar um tempinho a primeira vez que você abrir esse negócio, e está demorando muito mais do que eu gostaria, mas ele vai vir aqui e vai abrir o interpretador de comandos, tá? Está demorado mesmo. E aí ele vai abrir aqui o terminalzinho do interpretador de comandos, tá? Já vou ensinar logo vocês a sair dele, porque... mas a gente vai falar um pouco mais de outros comandos do interpretador, tá? Para sair é 2 pontos, quit, ou simplesmente 2 pontos que ele sabe que você quer sair, tá? Ou Ctrl D. O stack pode ser utilizado para instalar a ferramenta para vocês, tá? Então você pode entrar no GHC Up, instalar só o stack e pedir para o stack instalar tudo, que é o que eu faço. Ou você pode ir lá, instalar o stack diretamente e aí pedir para o stack instalar as coisas para você, tá? Em particular aqui, para abrir o interpretador de comandos com stack, eu sempre vou chamar stack alguma coisa, tá? No caso aqui, eu vou chamar stack REPL, que significa Read Eval Print Loop, que é o nome que todo mundo chama o interpretador genérico de qualquer linguagem, tá? Quando você rodar isso aqui pela primeira vez, ele vai verificar se você tem um compilador instalado. Se ele não tiver, ele baixa, instala e faz o que for necessário para essa coisa funcionar, tá? Então, no caso aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre o stack, tá? Ele tem essa história aqui dos snapshots, tá? Em algum momento eu vou explicar isso para vocês. Mas ele vai vir aqui e vai abrir o interpretador de comandos, tá? E aí, a partir desse momento aqui, eu tenho um interpretador que eu posso ir escrevendo código rasgo aqui, e o que ele vai fazer? Cada linha de código que eu entregar, ele vai executar aquela linha de código e vai produzir vai printar o resultado na tela para mim, né? Vai exibir o resultado daquela linha de código para mim, tá? Na tela. A gente vai fazer muita coisa aqui no interpretador, tá? Até porque é uma ferramenta bem útil mesmo, principalmente de aprender, de programar incrementalmente. Mas a semântica do código no interpretador é um pouco diferente da semântica do código no compilador, tá? Mas à medida que fosse necessário, eu vou explicando para vocês. Porque algumas coisas a gente vai fazer aqui naturalmente no interpretador e que o compilador não vai deixar a gente fazer, tá? Por exemplo, mudar o valor de uma variável. Então, por exemplo, vamos lá. Para ir coisas normais aqui que vocês estarem acostumados, tá? Eu posso vir aqui e falar o seguinte. Quero declarar uma variável A. Se eu perguntar para ele, é melhor ainda, tá? Do jeito que está aqui, o interpretador, eu acabei de começar o interpretador, tá? Ele iniciou para mim o que a gente vai chamar de uma sessão. Uma sessão guarda o estado do interpretador, o estado do meu programa naquele momento, tá? O compilador ele não tem essa noção de uma sessão. Por isso que eu já falo para vocês, é uma coisa meio... a semântica é um pouquinho diferente, tá? Mas aqui o interpretador ele vai ter essa noção de uma sessão. Quando eu começo uma sessão, parte do que tem, do que isso quer dizer, tá? Tem a ver com o que é que já foi declarado para o compilador. Quais as funções que existem nesse mundinho aqui? Por exemplo, tá? Existe uma função aí em algum lugar, tá? Que o nome dela é verdadeiro. É verdadeiro com letra maiúscula. Repare, ó, o true, se eu perguntar para ele o que é verdadeiro, o interpretador, ele vai falar para mim, true é true. Tá?
se eu perguntar para ele, tudo bem, o que é, então, true e true? Verdadeiro e verdadeira. Função lógica, verdadeiro e verdadeiro. É assim. Verdadeiro e verdadeiro, tá? E comercial, 2 ezinhos comerciais, para fazer o verdadeiro. Ele fala para mim, verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se eu pedir para ele, quanto que é verdadeiro e falso? Ele vai falar para mim que é falso. É a função lógica que a gente está acostumado. É o E lógico que a gente está acostumado, tá? Só que repare, nesse momento aqui, tá? Isso aqui mostra para mim uma evidência de que existe, alguém declarou, alguém ensinou meu interpretador a fazer essa função E, a calcular essa função E. Alguém falou para o meu compilador o que é o verdadeiro. Alguém falou para o meu compilador o que é o falso. Tudo isso faz parte, tá, da seção. Essas definições, esses símbolos, essas operações, elas já estão definidas aí. Onde que elas são definidas? Num pacote, uma biblioteca específica, a gente chama de prelúdio. Por isso que ele está indicando para mim aqui, ó, prelúdio. O compilador, esse interpretador, ele vai dizendo aqui na listinha, aqui ele vai montando uma listinha no prompt de comando dele, tá? Que vai dizendo para a gente quais os pacotes estão carregados. O prelúdio é um pacote que é sempre carregado. Você pode pedir para ele não carregar, mas ele, por padrão, é carregado. E tem um monte de definições. Hoje, inclusive, hoje eu vou mostrar para vocês onde vocês encontram essas documentações todas. Mas tem um monte de coisas pré-definidas, um monte de funções úteis, um monte de termos úteis já estão pré-definidos. Mas tem um monte de coisa que não está definida. Por exemplo, se eu perguntar para ele, o que é A? Ele vai falar para mim, cara, essa variável aí não está no meu escopo. Eu não sei o que é isso. É o que o interpretador está falando. Mas eu posso dizer para o interpretador. Eu posso ensinar agora o meu interpretador a falar assim, olha só, o A vai ser um sinônimo para esse símbolo aí, 10. Tá? E aí repare lá, eu posso vir aqui e declarar o que a gente vai chamar aqui de uma variável no sentido cálculo lambda, tá? Mas eu vou declarar uma variável e falar assim, A igual a 10. Muita atenção nessa hora, porque isso aqui não quer dizer que ele foi lá na memória, eu reservei um pedaço de memória e eu coloquei um dado, símbolozinho 10. Não. Esse igual aqui pra gente, tá? É muito mais parecido com aquele igual da matemática. Estou dizendo que compilador, toda hora que você encontrar esse símbolo azinho, você pode substituir ele por 10. Tá? Você pode substituir uma coisa pela outra. Lembra que a ideia mais básica aqui, semântica, tá? De executar um programa é substituir alguma coisa por outra. É a ideia semântica de substituição, tá? Da redução beta. Substituir. Aqui o que eu estou falando para o compilador para o meu interpretador interpretador, toda vez que você encontrar esse símbolozinho, você pode substituir por esse outro aqui, ó, 10. Tá? E aí, se eu perguntar para ele agora o que é o azinho, ele vai falar para mim, azinho é 10. Substituir. Tá? É isso que ele fez. Tudo bem, gente? Coisas que eu posso fazer no meu interpretador que eu não posso fazer na semântica do compilador. Repare que o azinho, o símbolo azinho, é um sinônimo de 10, desse valor 10. Eu posso vir aqui e falar assim, azinho agora vai ser 20. E aí ele deixa eu fazer isso. Se eu perguntar para ele agora, o que é o azinho? Repare a minha pergunta, tá, gente? Repare a minha linguagem. Eu vou chamar atenção para isso. Eu não estou perguntando quanto é o A. Eu estou perguntando o que é o A. Isso faz toda a diferença. Parece uma coisa boba que eu estou falando aqui agora, mas eu estou perguntando para o meu interpretador o que é o Azinho. Aí ele vai falar para mim, o Azinho é 20. O que é, e não quanto é. Tá? Porque, por enquanto, eu estou botando um número. Mas daqui a pouco eu vou começar a mostrar para vocês que a gente pode dar nomes para funções, fazer um monte de coisa. Coisas um pouco mais sofisticadas. Que não fazem muito sentido eu falar quanto é essa coisa aqui. Tá? Mas sim, o que é esta coisa aqui? Perguntar o que é esta coisa. Tudo bem? Mas vamos seguindo aqui. Repare que eu pude trocar o significado do símbolo azinho. O azinho tinha um significado, era 10. Depois, eu troquei o significado do símbolo azinho para 20. Eu troquei o significado dele no meio da sessão. No compilador, ele não permite eu fazer isso. Eu defini um símbolo, der uma definição para ele, ele não permite trocar essa definição. Os símbolos, os valores vão ser o que a gente vai chamar de imutáveis. Tá? Aqui no interpretador, eles também são imutáveis.
tá? Só que o interpretador está fazendo uma mágicazinha ali, interna, que dá esse efeito de eu poder trocar um símbolo por outro, tá? A gente vai conseguir fazer isso lá no compilador também, se a gente quiser. Normalmente a gente não fica fazendo muito isso. Aqui no interpretador, acaba sendo simplesmente para você facilitar, para você poder fazer esse processo de mudei de ideia, estou experimentando. O compilador é mais restrito em relação a isso. Ele é um pouco mais estrito no que ele vai fazer, tá? Mas vocês vão ver que a gente pode, em algum sentido, redefinir alguns símbolos, fazer alguma coisa lá, tá? Porque as coisas são meio localizadas. Mas a gente vai chegar lá até aí. Tudo bem? Antes de eu passar aqui para outras coisas da linguagem, eu quero mostrar um negócio para vocês. Por quê? Repare, quando eu falo aqui A igual a 20, isso é uma construção da linguagem Haskell. Quando eu faço aqui true e false, verdadeiro e falso, pergunto para ele o que é isso, tá? E ele conclui para mim que é falso, eu estou perguntando algo da linguagem Haskell. Só que às vezes eu quero falar para o meu interpretador, eu quero passar um comando para o meu interpretador agir de uma forma diferente. Eu quero falar com o interpretador. Eu quero escrever um comando, falar assim, interpretador, isso aqui não é Haskell. Isso aqui é uma coisa que eu quero que você mude seu comportamento agora. Tá? Todos esses comandos que são para falar com o interpretador, eles começam com 2 pontos. Por isso que vocês viram lá, um deles é o 2 pontos quit, que é para sair do interpretador. Fala assim, interpretador, terminei, tchau. Pum, aí ele fecha. Tá? Outro é o 2 pontos help, que vai me mostrar justamente toda a lista de comandos que o interpretador compreende, tá? E vocês vão ver que todos eles começam com 2 pontos, tá? O help eu uso pra caramba, tá? Várias coisas que eu uso pra caramba. Break, para botar breakpoint, que é para fazer debugging. Continue, que é para executar debugging. Esse aqui, ó, set, eu uso para setar várias coisas, tá? Então, a gente vai usar algumas coisas aqui. Mas, em particular aqui, tem 2 comandos que eu vou usar bastante, tá, gente? O primeiro deles extremamente úteis. O primeiro deles é esse comando info, tá? Deixa eu ver... Enfim, como é que é a sintaxe dele, tá? Você faz 2 pontos info ou 2 pontos i, ele já vai saber que é o info, tá? E aí você pergunta para ele, você está perguntando informação sobre alguma coisa. Por exemplo, sobre esse símbolo aqui, ó, igual, o EE comercial, que é o que eu acabei de usar para vocês, que já estava lá definido, né? Ele vai falar para mim, opa, esse EE, o tipo dele é esse aqui, ele está definido neste lugar, esse aqui é o módulo onde apareceu essa informação para mim, e ele é um operador infixo com... right associative, né, associativo à direita, vou falar mais sobre isso no futuro. A precedência dele é 3. Então, por exemplo, ele me dá algumas informações, tá? Outras informações, por exemplo, aqui, se eu perguntar informação sobre esse cara que é o mais, tá? Ele vai falar para mim, olha só, esse cara aqui, o tipo dele é um bicho mais complicado. A gente vai falar de todos esses tipos aqui, tá? Olha só, ele é um cara que tem esse tipo aqui, tá? É um tipo mais complicado. Eu não expliquei para vocês o que é tipo, mas, enfim, tá a informação aqui. Ele está definido numa classe que chama num, tá? É parametrizado por um parâmetro azinho. Eu vou explicar tudo isso para vocês ao longo do tempo. E ele está definido lá dentro. Foi definido neste arquivo aqui. Ele é um operador infixo associativo à esquerda, que é o que a gente está acostumado com mais da matemática. A precedência dele é 6, ele tem mais precedência do que o outro, e o símbolozinho dele é mais, tá? Eu posso perguntar informações sobre valores, não necessariamente só sobre funções. Qual é o tipo do bool aí, ó, tá? Do true, tá? Ele tem esse tipo booleano aqui, ó, bool. A gente vai falar mais sobre isso. A definição dele foi definida aqui, ó, nessa construção, data, bool, igual, blá, 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 e dos termos que estão lá definidos nessa coisa é o true. Tem outras coisas aqui, ó, que não estão mostradas. Está definido nesse módulo aqui. Então, para perguntar informações, tá? Sobre algum determinado símbolo. Outro que a gente vai usar muito mesmo. No começo aqui, nem tanto, assim, mas na aula que vem eu já vou falar de tipos. Então, vocês vão ver que a gente vai começar a usar muito. É o 2 pontos
type, que é para perguntar o tipo de alguma construção. Todos os símbolos em Haskell vão ter um tipo. Todos os símbolos em Haskell vão ter um tipo. Então, qual é o tipo desse símbolo true? Tipo dele é booleano, bool. A gente vai melhorar isso. Eu vou explicar o que é tipo, vou dar uma definição um pouco melhor para vocês, vou dizer como é que a gente define os nossos próprios tipos e essa coisa. Como é que a gente usa essa informação aqui para alguma coisa útil e tal. Mas esse comando a gente vai usar para caramba. O que é o tipo da função mais? E aqui eu preciso botar entre parênteses, porque senão acho que ele vai reclamar, tá? Mas o que é o tipo do mais? O mais é... Aí, repara, o tipo dele é essa coisa aqui. Azinho, setinha, azinho, setinha, azinho. E a gente vai ler isso aqui da seguinte forma. É uma função que recebe 2 argumentos e produz uma saída, todos eles do mesmo tipo azinho. E esse tipo azinho tem uma restrição, precisa atender a essa classe num aqui. Pertencer a essa classe num, ou instanciar essa classe num. E quando eu falo classe, esquece o que vocês viram de classes em programação orientada a objetos, tá? Que é outro conceito. A gente vai falar sobre isso. É uma forma de polimorfismo, mas deixa eu chegar lá, tá? Por enquanto eu estou só apresentando comandos do interpretador, que a gente vai usar bastante, tá? No começo, essas informações vão falar, cara, para que serve isso, tá? Não sei o quê, mas vamos ver, não tá precisando usar bastante, tá? Algo que, a partir da aula que vem, eu vou deixar aqui eu abri o interpretador, secão, 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 sem nada, tá? Ele tá aqui vanilla, baunilha, assim, do jeito que vocês vão encontrar também. Mas eu uso um arquivinho de configuração onde eu seto várias eu mudo um pouquinho o comportamento do meu interpretador para ele me facilitar algumas coisas. Vocês vão ver que algumas coisas que eu vou fazer hoje que elas vão ser meio chatinhas de ficar escrevendo, tá? Por exemplo, quando eu quero fazer alguma coisa que quebrar a linha, fazer uma coisa que tem várias linhas, vocês vão ver que eu preciso fazer alguns símbolos lá, é meio feio. Eu uso uma configuração que me permite deixar o negócio um pouquinho mais simpático, tá? Comando que eu vou usar para um monte de coisa vai ser o set, e aí setar alguma coisa. Então, um deles que vocês vão ver, tá? Por exemplo, aí o tempo todo vai ser set prompt, e aí eu posso botar entre parênteses aqui uma string, para eu, por exemplo, limpar o promptzinho do que aparece aqui, ó. Porque já, muito em breve, a gente vai ficar carregando vários pacotezinhos, vários módulos aqui para poder aumentar a funcionalidade da sessão que a gente está tratando. E aí essa lista ela vai crescendo e aí fica aquele monte de texto que nem sempre é tão útil para a gente naquele momento ali, tá? Vocês vão ver que eu vou usar um outro set que é para pintar o meu terminal, tá? Para ele ficar um pouquinho mais simpático, visual. Vocês vão ver que está tudo preto e branco aqui hoje. E aí eu copio lá o meu arquivo para vocês, se vocês quiserem usar a mesma configuração aqui, ó, tá? Então, seguindo aqui. Seguindo aqui. Seguindo aqui, tá, vou seguir na coisa aqui. Nessa ideia da sessão, tá? Várias coisas que vocês chegam em qualquer linguagem, já meio que já está definido aqui. Então, por exemplo, operações aritméticas. 4 mais 2 é 6, 4 menos 2 é 2, 4 vezes 2 é 8, 4 dividido por 2 é 2, e aí percebam que mudou o 2 ali, ó. Eu escrevi só 2 e a resposta dele foi 2.0, tá? 2.0, alguma coisa aconteceu aqui, tudo bem? Um inteiro, uma coisa que eram só números inteiros, virou número ponto flutuante. A gente vai melhorar um pouco sobre isso, tá? Mas a operação de divisão está aqui. Para eu chamar outras funções, por exemplo, aquela barrinha, o resultado dela é uma operação de ponto flutuante. Às vezes não é o que eu quero, às vezes eu quero uma divisão inteira. Porque, por exemplo, 4 dividido por 3 é 1.33333. Mas se eu quiser fazer a divisão inteira, 4 dividido por 3 dá 1. Como é que eu faço isso? Tem uma função que chama div, tá? Que eu passo para ela 2 argumentos, 4 e 3. 4 dividido por 3. Isso aqui. Para eu passar argumentos para as funções, é simplesmente um espaço.
Então, o espaço aqui ele tem significado, ao contrário das outras linguagens, onde o espaço é meio que só para separar as coisas. Aqui não, o espaço quer dizer, pega esse dado e entrega para essa função. O que normalmente vocês fariam alguma coisa assim, que é a sintaxe mais normal de chamada de função em outras linguagens. Só que aqui, Haskell, a gente vai chamar funções para tudo. E aí alguém pensou, cara, se as funções, tudo gira em torno das funções, a sintaxe de usar funções tem que ser uma sintaxe mais limpa. Foi que alguém pensou. E aí, em vez de fazer aqui com parêntese, com vírgula, com não sei o quê, alguém pensou em falar assim, para dar os argumentos, só vai botando espaço. É bem mais limpo, tá? Visualmente mais limpinho. Então, repare, 4 dividido por 3 é 1 e resta 1. A divisão dá 1. O resultado dessa divisão dá 1, tá? Essa função em particular, o div, é uma função que a gente vai chamar de binária. Ela recebe 2 argumentos. Todas as funções de 2 argumentos, a gente tem a opção de usar ela nesse formato que eu mostrei para vocês, div, o nome da função e passar os argumentos na sequência. E a gente vai chamar essa notação de notação prefixa. Primeiro vem o prefixado, né? O nome da função e aí depois os argumentos. Mas eu também posso fazer uma chamada dela no formato que eu vou chamar de infixo, que é fazer o seguinte, 4, botar o div aqui no meio das operações, como eu estava fazendo antes, ó, 4 barrinha 2. Aquilo lá é uma anotação infixa. Se eu chamar assim agora, ele vai dar pau, ele vai falar, cara, não sei o que é isso. Mas por quê, tá? Porque para o Haskell o padrão é anotação prefixa. Para eu transformar o operador aqui, binário, de prefixo para infixo, eu uso a crase em torno da minha função, tá? O símbolozinho de crase. E aí, se eu fizer isso aqui, é a mesma coisa que eu tinha feito antes. Div 4, 3 ou 4 div 3. 4 dividido por 3. Vocês vão ver que é bastante usual a gente fazer isso aqui, apesar de ter essas crasezinhas, tá? É bastante usual, porque meio que a leitura fica mais simples, assim, ó, 4 dividido por 3. Em vez de divida 4 por 3, que era o que tinha escrito antes. Tudo bem? Vocês viram aqui as operações 4 elevado ao quadrado. Opa! 4 elevado. Por que eu não estou conseguindo fazer isso aqui? Por que eu não estou conseguindo botar esse caractere aqui? É uma incógnita. Aí. Sei lá. Eu estou com o teclado ABNT e agora estou confuso. Vamos lá. O circunflexo é o operador de exponenciação, tá? Para fazer, vocês são também acostumados. As operações lógicas, como vocês viram aí, o E são 2E comercial, o OU são 2 barrinhas, que eu não faço ideia de onde está nesse teclado aqui, 2 barrinhas assim, tá? O não, a negação, é a função not, como vocês podem ver aqui. Deixa eu testar um negócio aqui. Not. Não, é assim. Não. É o tio, mas eu não estou conseguindo botar o tio do jeito que eu quero aqui. Aí. True. Enfim. A função not é para fazer a negação. Tem um operador dele, que é quando estou lembrando de cabeça, eu nunca uso. O not é para fazer esse cara, tá? Que mais? As operações de comparação, tá? Por exemplo, perguntar se 4 é igual a 2. Vocês viram agora aqui, o igual sozinho, tá? É o operador de declarar um sinônimo. A é sinônimo de 2. Já a gente vai melhorar isso, mas A é sinônimo de 2. Como é que eu comparo dois valores? Eu vou fazer igual, e muita atenção aqui, porque eu estou no meu terminal, tá? Eu uso uma fonte que, dependendo de alguns símbolos que eu uso, ele troca o símbolo e faz um símbolo visualmente mais bonitinho. Mas isso aqui é igual, outro. Aí no meu aqui vai aparecer esse igual grande, tá? 4 é igual a 2? Não. Essa afirmação é falsa. 2 é igual a 2? É verdadeiro. 4 é diferente, aí perceba, exclamação igual. Aí virou isso aqui na minha fonte, tá? Exclamação igual.
4 é diferente de 2? 4, porque obviamente está errado. 4 barra igual a 2. 4 é diferente de 2? Sim, tá? Barra igual é o operador de diferente. Aqui no meu caractere aparece esse símbolozinho aí. Vou até trocar depois para aquele outro símbolo do diferente ali, para ficar mais, na minha cabeça ficar mais bacana. O operador diferente. 4 é maior do que 2? Sim. 4 é menor do que 2? Não. 4 é maior ou igual a 2? Sim. E assim por diante. Tá? Então, os operadores lógicos aí, tudo que um monte de coisa que fizer sentido, tem um monte de coisas já definidas aí, tá? Já eu mostro para vocês onde vocês encontram uma lista gigante das coisas que já estão definidas aí. Vamos lá. Como é que eu posso declarar funções, então? Lembra que funções são a coisa mais básica aqui para a gente, né? Funções, tá? Tem várias sintaxes, tá? A primeira delas, vou mostrar para vocês, é a sintaxe meio que do cálculo lambda mesmo. Lá no cálculo lambda, imagina que eu quero fazer a função que que recebe um número e eleva ele ao quadrado. Sempre eleva ele ao quadrado, tá? Eu posso fazer a função seguinte. Lembra, eu faria alguma coisa tipo assim, ó, lambda x ponto x vezes x. Imagina que eu tenho essa operação aí, vezes, tá? De multiplicar. Então eu faria isso, lambda x ponto x vezes x. Como é que eu escrevo esse lambda aqui? Barra. O barra vai entrar no lugar do lambda. X é o nome da variável de entrada. Setinha. E aí, para fazer a setinha, tracinho, o hífen e o símbolozinho de maior que, tá? Só que sem esse espaço no meio. Eu estou separando aqui para vocês verem, porque o meu faz essa setinha bonitinha. Lambda, a barra é o lambda, x é o nome da variável, a setinha é o separador, tá? Da cabeça do lambda, do corpo do lambda, e eu posso falar que é para fazer a substituição, o corpo do lambda vai ser x vezes x. O vezes aqui é a multiplicação. Esse asterisco é a multiplicação, x vezes x. Tá? Aí repara o que eu vou fazer. Eu vou dar enter agora nesse negócio e ele vai dar um erro, tá? Por quê? Lembra, o interpretador, o que ele faz? Eu dou uma linha de comando para ele, ele interpreta e aí ele mostra o resultado. Só que se ele não souber mostrar o resultado, isso vai dar um problema. Aí eu pergunto, porra, como é que eu mostro para vocês o resultado dessa função que eu só estou falando que é uma função, A gente não tem resultado para fazer aqui. Perceba? Vai ter um resultado quando eu der um valor para substituir ele no x. Mas olha lá, ele vai dar um erro e vai falar. E aí eu preciso que vocês comecem a ficar confortáveis com os erros do compilador. Tá? No início aqui agora, vocês não sabem ler esse erro. Mas, cara, vocês vão conviver muito com os erros do compilador. Tá? Aqui ele está falando o seguinte para mim. No instance for show, blá, 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 alguma coisa, do uso da função print. Aí você pensa assim, mas eu não usei essa função hora nenhuma, mas o interpretador está sempre usando. Quando você dá enter, ele calculou alguma coisa e ele usa essa função print para mostrar o resultado na tela, para produzir o resultado que vai mostrar na tela. Só que essa função print está numa classe, que é essa classe show que ele está reclamando aqui. Quando a gente falar de classes, vai ficar mais claro daqui a talvez 3 aulas, tá? Mas o que aqui, quando vocês verem um erro que é no instance for show, por enquanto eles vão traduzir na cabeça de vocês. Eu não sei produzir uma string que representa isso aí, que o resultado disso. Não quer dizer que deu um erro assim, vamos chamar de computação. Foi um erro porque ele não soube mostrar na tela, tá? Quando der esse erro aqui, no instance for show. Por enquanto, guarda assim. Já com o tempo vocês vão melhorar, a gente vai melhorando esses conceitos aqui, vocês vão entender um pouco melhor. E aí vocês vão saber corrigir isso. Por enquanto, vocês não sabem corrigir isso, tá? Mas olha só, se eu entregar para ele, lembra lá, para entregar para minha função valor, eu preciso botar um espaço, tá? Aqui eu vou usar parênteses para separar a definição da função do espaço que corresponde ao entregar um valor, porque senão ele vai entender que tudo isso aqui é o corpo da função, tá? Mas não é isso que eu quero que aquele 2 esteja de fora da função, dado que eu quero entregar para a função. Então, vou delimitar com parênteses, e aqui que eu estou falando para ele. Falando,
estou definindo um termo lambda, lambda x é x vezes x, e eu estou passando um argumento concreto 2 para essa função, tá? Isso ele sabe mostrar, porque ele vai calcular, ele vai realizar a computação, ele vai lá e fala, tem esse lambda. É uma abstração com uma aplicação. Então, posso pegar e substituir x por 2. Aí vai virar 2 vezes 2, sintático. 2 vezes 2. Aí o compilador continua, o interpretador continua. 2 vezes 2 é uma função que eu sei calcular. Aí calcula, o resultado disso é 4. Aí acabou a computação, chegou numa forma normal. Lembra aquela ideia da forma normal? Cheguei numa forma normal. Quando a gente chega numa forma normal, ele fala, tudo bem, agora eu vou tentar mostrar isso. Aí tem uma função lá, que é aquele print que produz a string que vai mostrar isso aqui na tela pra gente. Tudo bem? Como é que eu faço, professor? Para guardar essa função para eu poder usar depois. Que aqui é um problema, ó. Mostrei para vocês. Isso aqui eu não consigo mostrar, mas ele faz sentido. Isso aqui é um termo na forma normal. Isso aqui ele terminou de calcular. Ele só não sabe mostrar isso aqui pra gente. Mas ele calculou, produziu lá a função internamente. Mas eu não consigo... Aí veio a pergunta, como é que eu guardo isso, professor? Para poder utilizar depois em outro lugar. Eu não preciso ficar repetindo esse texto, porque pode ser que esse texto seja grande. A gente vai guardar isso numa variável, igual eu fiz aquele azinho igual a 2, igual a 10 ali atrás. Eu vou dar um nome para essa parada. Eu vou falar, vou chamar isso aqui de square. Tá? Eu vou falar assim, interpretador, olha só o seguinte. Eu vou te dar um sinônimo novo aqui para você. Eu vou definir uma coisa nova. Definir um sinônimo novo. Toda vez que você vê square, esse nome aí, square, esse termo, essa variável, e aqui em Haskell todos esses nomes vamos chamar de variáveis, quando você vê essa variável square, você vai poder substituir ela por esse termo do lado direito aí, o lambda aí, tá? E repare, ó, guardou lá. Se eu perguntar para ele o que é o square sozinho, ele vai falar para mim, eu não sei te mostrar o que é, porque era o mesmo que tinha antes, eu não sei mostrar esse termo lambda. Mas, se você me der um valor aqui, 2, ora, square 2, eu não sei o que é isso. Mas eu sei que esse square eu posso trocar por outra coisa, que é aquele lambda que está ali em cima. Aí ele troca. Aí tem um lambda com uma aplicação. Ele vai, isso aqui eu sei fazer uma redução beta. Substitui o valor do x por 2, dá 2 vezes 2, 2 vezes 2 eu sei calcular, é 4. O resultado final é 4. Tudo bem? E aí a gente pode passar a utilizar esse nome, aquela mesma função lá, o lambda que a gente definiu, em outros contextos. Tudo bem? Repare que o que eu fiz aqui foi dar nome para um termo calculando, tá? Definir uma função square que tem um argumento que recebe uma entrada x e produz uma saída. Tem uma sintaxe que a gente vai chamar de açúcar sintático para fazer a mesma coisa, só que é um pouquinho mais bonitinho, para não precisar ficar com aquele lambda ali o tempo todo, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que o square x square, quando ele receber uma coisa que é o x, que é a entrada dele, vai ser x vezes x. Essa sintaxe serve para exatamente a mesma coisa desta outra aqui. 2 sinônimos para a mesma coisa. Só repare, a de cima é um pouquinho mais limpa, tem menos caracteres aí, um pouquinho mais limpa, mas que significa exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Internamente, inclusive, o compilador, lá, depois ele vai produzir esse lambda aí, vai associar o nome, só que ele tem um açúcar sintático que deixa a sintaxe um pouquinho mais bonita para a gente. Professor, como é que eu faço a função de duas variáveis? Mesma coisa, se você usa o espaço para falar de uma variável, você usa o espaço para falar de duas. Então, por exemplo, vou fazer uma função que chama add. Ele vai receber duas entradas, uma que chama x, uma que chama y. E o resultado vai ser x mais y, por exemplo. Tá? Professor, como é que eu uso? add 2 mais 4. Aí ele vai fazer aquela substituição, vai trocar por um lambda, blá, blá, aquela coisa que vocês já estão entendendo. Vai calcular, vai dar 6. Beleza? Só definir um sinônimo. Tudo bem? Agora, muita atenção nessa hora aqui. Muita atenção nessa hora aqui, agora. Beleza? Lá no cálculo lambda, mostrei para vocês, que a gente pode fazer uma função. A função sempre tem uma entrada só. É sempre lambda, por exemplo, lambda x ponto alguma coisa. Só que dentro dessa coisa, pode ter outro lambda lá dentro. E aí é como se fosse a função receber um segundo argumento. Tá?
Mas toda função em Haskell, assim como no cálculo lambda, ela é naturalmente curried, que é o que a gente vai chamar esse tipo de função aí. Ela sempre tem uma entrada só e ela produz uma saída. Só que essa saída pode ser uma outra função que tem uma outra entrada. Beleza? Para que serve saber isso? Serve para falar o seguinte, para eu fazer o seguinte. Se toda função só tem uma entrada, isso quer dizer que aquela função ali, ó, add.xy, que tem duas entradas, eu posso dar uma entrada só para ela e isso tem que fazer sentido. Então, professor, o que isso quer dizer? Vou definir uma nova função, add2, add o valor 2, tá? E eu vou dizer que é add e eu vou dar o valor 2. E aí isso aqui é um termo que faz sentido para ele. Neste momento, o que está acontecendo? Eu defini um símbolo que é add2, e aí toda hora que o compilador, o interpretador encontrar isso, ele vai substituir por add2. E aí perceba, vocês veem meu mouse aqui mexendo na tela que eu estou compartilhando, pessoal? Eu vejo sim. Ah, tá, beleza. Então, olha só, toda vez que ele vê aqui add2, ele vai substituir por isso. Só que isso tem uma definição aqui, ó. add2 tá aqui, ó, né? O que significa isso, tá? Então, por exemplo, quando eu fizer add2 de 4, ele vai substituir add2 por add2. Add veio daqui, o x ele sabe que é 2, que eu já guardei aqui dentro. O y é 4, que é o que eu estou passando para ele aqui novo agora. Ele sabe substituir essa conta e sabe ir até o final, 6. Isso aqui que eu acabei de fazer, a gente vai dar um nome para esse efeito aqui, ó. Eu vou chamar isso de aplicação parcial. Eu tinha uma função de duas entradas, só que eu só dei uma função para ela. Só dei uma entrada para minha função. Tinha duas entradas, é uma função de duas entradas, eu só dei uma informação. Essa uma informação é o suficiente para ela produzir uma nova função com que fica a computação em suspenso, tá? Que precisa receber os dados que estão faltando. Nesse caso aqui, o segundo é o argumento, tá? Isso a gente vai chamar de aplicação parcial. A gente usa muito mesmo, tá? Por quê? Porque isso vai permitir a gente a construir várias funções que são extremamente genéricas. Elas são altamente abstratas. Elas resolvem problemas assim, muito genéricos. E essa ideia da aplicação parcial me permite especializar e criando outras funções a partir dessas funções mais genéricas, que são mais especializadas, tá? Em partes diferentes do meu programa. Às vezes eu quero especializar de maneira diferente uma mesma função. E aí a gente vai usar essa ideia da aplicação parcial, tá? Quando a gente falar de tipos, isso vai ficar... Eu vou dar uma notação, inclusive, para isso vai ficar até mais claro para vocês, tá? Na hora que a gente estiver falando... Porque a função também tem o tipo dela. E é até interessante ver isso. Qual que é o tipo da função add? Apesar de que aqui para a gente não vai fazer... Assim, o resultado disso aqui agora não vai fazer preciso de algumas aulas ainda para explicar todos os aspectos do que vai aparecer agora. Mas olha só um negócio. O tipo dela é azinho, setinha, azinho, setinha, azinho. Esse é o tipo dela, tá? E aí tem essa coisa num A aqui, com essa outra setinha diferente, tá vendo? Que eu preciso de mais umas aulas para explicar, mas é azinho, setinha, azinho, setinha, azinho. Qual que é o tipo da função add2? Ora, por enquanto eu falei para vocês, leiam isso aqui como sendo uma função que tem duas entradas e produz uma saída, duas entradas de tipo azinho e produz uma saída do tipo azinho, tá? O add2 é uma função que só tem uma entrada. Olha lá. Ele produziu azinho, é uma função de azinho, setinha, azinho. Tá bem? E como é que eu fiz o add2? Entregando a primeira informação, que é esse primeiro azinho aqui, para a função add. Eu satisfiz eu falei para ela, tá aqui o primeiro dado. Então, aquele add, na real, a gente deveria ler, ou pode ler, tá? Aquela assinatura dela lá como sendo alguma coisa assim, ó. Azinho. Veja, azinho, setinha, azinho, setinha, azinho. Eu posso entender que é um azinho, tem uma entrada, e produz uma saída do tipo azinho, setinha, azinho, que é uma função. Eu posso ler aquela assinatura desse jeito. E isso aqui a gente vai chamar de currying. Eu posso sempre, as minhas funções vão sempre produzindo outras funções
Até o momento que chegou naquele último azinho ali. A última função é já uma coisa, um valor final. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Perguntas? Essa coisa dos tipos, a gente vai falar muito sobre tipo a partir da aula que vem, tá? Eu vou começar isso bem cedo na vida de programação aqui, rasgo com vocês. Como é que tá o chat? Cadê o chat? Ixi, eu não tô vendo o chat. O chat tá vazio. Segue o barco. Então, vamos lá. Beleza. Professor, e se eu tiver... Emenda meu programa lá, tá? Eu estou programando um programa razoavelmente grande, tem um arquivo fonte, tem um código fonte lá, e eu quero... Tá alguma coisa dando erro aqui, eu quero usar aproveitar a parte do código que eu já escrevi no compilador. Tem como fazer isso? Tem. Carregar um código externo. Então vou sair do meu interpretador. Deixa eu até ir aqui no 2 Education, que tá? Tópicos, demos. Então estou numa pasta qualquer aqui na minha coisa. Eu vou criar um arquivo vazio, tá? Vou chamar de sei lá, demo.hs. É comum vocês encontrarem essa extensão HS por arquivo fonte Haskell, tá? HS de Haskell. É isso mesmo? HS, tá? Então, criei o arquivo lá, só tem ele aqui. Ele está vazio, agora ele está vazio, tá? Vamos colocar umas funções, vamos definir algumas coisas aqui. Vou definir aqui, ó, um square, x é igual a x vezes x. Eu vou botar assinatura de tipos, apesar de que eu não vou explicar hoje o que significa o que está escrito aqui, tá? Vou especializar minha função. Eu vou falar que é um float para float. Mas a partir da aula que vem a gente vai melhorar o que significa aquela primeira linha, mas a segunda linha é exatamente o que a gente já estava fazendo aqui agora, tá? Eu vou definir uma outra função aqui que vai ser, vou chamar de delta. Opa. Float para float. Uma tripla de floats. É a mesma ideia da tupla, já melhora o que significa isso. Float, e ele vai fazer a seguinte conta. Delta A, B, C. Vou fazer raiz quadrada de square B ao quadrado menos 4AC. Que vocês conhecem isso aqui como fórmula de Bhaskara. Aliás, fórmula de Bhaskara, né, para resolver a equação de segundo grau, né? Vocês conhecem, aliás, é um pedacinho dela, o delta, né? Raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Aí você usa, para fazer resolver a equação de segundo grau, você faz B ao quadrado, sei lá, agora nunca de cabeça. Se é alguma coisa, mais ou menos esse delta dividido por 2 vezes A, que é os coeficientes de uma equação, tá? Então, eu estou fazendo um pedacinho dessa conta aqui. Salvar. Eu salvei isso aí, tá? Voltei para o meu interpretador. Como eu saí, ele está limpinho lá, tá? Ele não sabe o que é a função square. Beleza? Comecei do zero. Como é que eu carrego essas informações? Aqui, aquele códigozinho. Eu vou usar o comando :load, tá? Ou simplesmente :L, e eu passo o caminho onde está meu arquivo. Meu caminho está Eu abri o interpretador na mesma pasta onde está meu arquivo, então ele já sabe onde está ali, senão você tem que passar um caminho relativo, completo, tá? Demo.hs. Aí ele falou aqui para mim, vou compilar, interpretado, não sei o quê, depois a gente melhora isso. Ok, carreguei. Aí repare, ó, na hora que eu chamei square aqui atrás, ele falou, não sei o que é isso. Se eu chamar o square aqui agora, ele está falando para mim, eu não sei mostrar isso, mas eu sei o que é isso. Tá? Se eu perguntar, por exemplo, quanto que é 2 ao quadrado, é 4. Você sabe calcular. Beleza? Então, assim que eu trago o código-fonte aqui para dentro. E aí eu posso partir desse momento, usar essas definições. Quanto que é o delta de uma função, uma equação aí que tem esses coeficientes que, sei lá, 1, 3 e, sei lá, 7. Estou estudando números aqui, tá? É um número que não faz muito sentido. Sei lá.
Ixi, minha função tá boa. Só tá dando Nora Number. Não consigo encontrar nenhuma combinação aqui que... Coloca um B alto que eu acho que vai. Aí, ó. Essa combinação aqui deu o delta lá, tá? É porque tá dando raiz quadrada do número negativo. O delta tá dando... Lembra lá, é raiz quadrada de uma coisa. Quando tá dando raiz quadrada do número negativo, como eu exigi que fosse o número real, float, tá? Uma representação do número real, ele tá falando, cara, o Nora Number, né? Ele tá falando pra mim, olha, raiz quadrada do número negativo não é um número. Raiz quadrada do número negativo não é um número, não é um número real, float. Mas tem como fazer o número complexo aqui, aí aquilo lá vai dar um resultado, tá? Mas, por exemplo, essa combinação aqui deu um número, 1, tudo bem? Então, estou utilizando aquelas funções que eu carreguei de um código-fonte de trás, tá? Na hora que a gente começa a carregar esse tipo de informação, às vezes fica interessante usar essa função aqui, show modules, tá? Esse comando aqui, show modules, que é para perguntar para ele o que é que tem carregado no meu interpretador. Quando tem vários arquivos, às vezes você, não sei dizer se um determinado arquivo está carregado ou não. No caso aqui ele está falando, só tem esse módulo main, que está vindo desse arquivo fonte aqui, mas pode ser que tenha vários módulos carregados vindo de arquivos diferentes, tá? Então, pode ser útil isso aqui. Beleza? Seguindo. Deixa eu ir para frente aqui na minha anotação. Deixa eu ver o que mais que vale a pena mostrar. Falei já de declarar funções, valores, funções, tá? Comentei sobre currying. Eu quero vencer minhas notas aqui primeiro, antes de falar outras coisas que estão na minha cabeça aqui, senão posso fazer besteira. Falei de aplicação parcial para vocês, falei de operadores, como é que transforma a função no operador, né, com a crase, precedência às atividades que vocês vão pegando com o tempo, composição de funções, espera aí, já vou explicar isso de composição de funções, definições, blá, 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 tá, então vou para frente aqui, vamos algumas outras coisas. Coisas que vocês vão querer fazer. Professor, como é que eu faço um if else? Tá? Então, por exemplo, vou fazer uma função aqui, vou chamar de, sei lá, func de função. Vou fazer a função, sei lá, ela recebe x. Recebe um valor x. Aí eu quero que, se o x for maior do que zero, eu quero fazer uma função que indica o sinal até chamar aqui, de signal, tá? Quanto que é o sinal de x? Eu vou receber um número. Se esse número for um número positivo, eu quero colocar na saída o valor 1, mais 1. Se o número for um número negativo, eu quero botar na saída o número menos 1, o resultado. Que é só para eu extrair o sinal, tá? Então eu posso fazer um if else. Posso falar assim, ó, se, if, como vocês estão acostumados, tá? If, aí alguma coisa aqui, nessa posição, tem que ser um booleano, um bool, daquele que vocês viram lá, tá? Então, por exemplo, se o x for maior ou igual a 0, then alguma coisa. O resultado disso, quando x for maior ou igual a 0, que eu quero que seja 1. Else, o else em Haskell é obrigatório. Vou repetir. O else em Haskell é obrigatório, tá? Então, no caso aqui, se o resultado for para ser ali, tem que ser menos 1. Por que eu estou botando em parênteses? Porque esse menos é o operador de subtração, tá? Então, pode ser que ele queira confundir else menos 1. E aí eu sempre uso... Alguns horas ele acerta, a maioria das vezes ele não sabe o que eu estou querendo falar. Então, número negativo na minha cabeça já fala assim, beleza, tem que botar o parênteses em volta, tá? Já evita um monte de erro. Mas olha lá. Por que o else é obrigatório em Haskell, tá? Porque aqui a gente tem uma noção de que essa construção, as construções em Haskell são expressões, são o que a gente vai chamar de expressões. Expressão é algo que sempre produz um valor, tá? Diferente de o que a gente vai chamar de statement, né? Em inglês, eu nunca achei uma boa tradução para isso. Um statement, um comando. O statement
ou comando é algo que não necessariamente produz um valor. Ele faz alguma coisa, mas ele não necessariamente produz um valor para mim. Exemplo. Vocês estão super acostumados, tá? Você faria ali if x maior do que zero, então 1 e só. Se for menor do que zero, x não faz nada. Não faz nada. Essa é a noção que a gente tem no if else. Se acontecer tal coisa, faça a primeira tarefa. Senão, não faz nada. Ou então tem o else. Se for o contrário, faça tal outra coisa. A gente tem essa noção operacional, tipo, faça tal coisa. Só que quando eu penso, faça tal coisa, eu posso querer falar para ele, não faça nada. E aí, não ter o else se isso aqui acontecer, você faz isso. Mas se não acontecer, você não faz nada. Faz todo sentido. Aqui não existe essa noção operacional. Aqui eu sempre tenho que dizer o que é. E as coisas sempre tem que ser alguma coisa. Tudo tem que ser alguma coisa, tá? Então, quando eu falo aqui, if alguma coisa, eu estou testando. Se o x for maior que zero, o resultado que tem que ser produzido aqui, o valor desta coisa, que é o if else, será 1. É o que ela é. Só que, se o x for falso, ele for menor do que zero, eu preciso dizer que coisa que é essa também. Eu quero que essa coisa seja menos 1. Não existe essa noção de falar assim, se o x for maior do que zero, maior ou igual a zero, o resultado disso é 1. Mas se não for, não quero resultado nenhum. Eu não tenho essa opção aqui. Esse conceito é útil, tá? Fazer isso que eu acabei de narrar. É útil, só que a gente vai precisar embutir, vai precisar emular isso usando algum valor que representa essa coisa de não é nada, não é resultado nenhum. A gente vai precisar de um valor que representa essa ideia. Tudo bem? E é isso que o sistema de tipos vai fazer. É isso que a gente vai fazer com o sistema de tipos. A gente vai criar tipos que representam essas ideias pra gente. Mas estou adiantando um pouco aqui. Mas vamos lá. Ó. Criei uma função lá, o if else, do jeitinho que vocês estão vendo aí, tá? Então, se eu entregar para ele aqui, sei lá, 10, o resultado é 1, como vocês viram lá, mas se for menos 10, o resultado é menos 1, como a gente estava esperando, tá? Repare que aqui o que eu acabei de fazer é uma forma não idiomática. A gente raramente usa isso aqui, escreve o que eu acabei de escrever agora, nessa linha. Signal, menos 10 entre parênteses, tá? A gente evita usar parênteses ao máximo aqui em Haskell. Vocês vão ver que o pessoal é meio maníaco com esse negócio de não usar parênteses. E aí, em vez de parênteses, você pode usar para separar os argumentos, tá? Deixa eu só ver um negocinho. Porque repare lá, o que significa essa expressão, sem parênteses? Significa signal, a subtração entre signal e 10, só que signal é uma função. Ele não sabe subtrair 10 de signal. Não, signal não é um número, tá? Aí ele está falando, não sei fazer isso. É isso que está escrito aí. Não sei fazer isso, tá? Só que não era isso que eu queria falar, que eu queria passar para. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o signal recebe o valor menos 10 para trabalhar. Eu usei o parêntese para fazer para deixar isso mais claro para o interpretador. Outra forma de fazer isso seria com esse símbolo aqui, ó. O cifrão. O cifrão, ele serve para separar uma função dos argumentos da função. Signal recebe o argumento menos 10. E aí ele fala, opa, beleza, o argumento menos 10 é menor do que zero, então eu sei o que fazer. Tudo bem? Esse símbolo aqui, por incrível que pareça, ele também é uma função. E aí, olha só, tudo aqui pra gente é uma função. Olha o tipo desse troço. Do cifrão, tá? O tipo dele, olha lá, um monte de setinha, que eu falei pra vocês. A setinha representa uma função. Ele é uma função, setinha, que recebe uma função de Azinha para Bzinha, uma segunda informação, Azinha, produz o Bzinho. Bem? Essa coisa também é uma função, não tem nada especial em relação a ele. Tem poucas coisas que são especiais aqui em Haskell, tipo assim, tá? A maioria das coisas são funções. E a gente pode definir essa função aqui, tá? Que seria alguma coisa assim, né? Ó. Eu falar f, uma função f, vou chamar de f1. Uma função f. Eu vou dar um nome diferente só porque ele já está definindo aquele símbolo e aí o interpretador pode reclamar. Ah, não, deixa eu testar aqui. Você é audacioso. Opa.
F1. Deixa eu só testar uma sintaxe aqui. Cara. F1. Quando eu ver essa coisa aqui. Peraí, não preciso disso. F1. Quando eu ver essa coisa aqui, receber um X, vai ser F1X. Aí, pronto, ele aceitou. É uma forma de definir, que é exatamente a definição desse cara aqui, tá? Que tem escrito em algum arquivo, em algum lugar. Percebe que eu mesmo poderia ter feito o meu próprio operador. Eu posso, inclusive, usar outro nome aqui, tá? Vou chamar ele assim. Deixa eu inventar um nome que não está sendo usado, porque esse aí também é um cara que já está definido, tá? Vou definir meu operador assim, ó. Assim, tá? Que é uma coisa que não existia antes, passou a existir agora. E aí, quando eu faço, do jeito que estava lá, o signal, meu operador esquisitão aqui, menos 10, opa. Tá com probleminha de precedência. Depois eu explico para vocês como é que corrigir, que eu não vou corrigir isso aqui agora assim na lata. Mas eu posso criar operadores com nomes bem estranhos. E vocês vão ver que em Haskell aqui tem um monte de operador que tem esses símbolos bem esquisitos, tá? Vamos lá. Outra ideia que eu quero passar aqui para vocês, essa aqui eu preciso da minha tela aqui. Preciso trocar de tela, só um segundo, pessoal. Puxa, peraí. Preciso trocar de tela aqui. Cadê o compartilhamento? Eu quero desenhar e mostrar um negócio para vocês. Só um segundinho, aproveita para beber água aí, então. Que agora eu não estou conseguindo. Aqui, tela do iPad. Quero já falar de um conceito aqui. Cadê? Compartilhar. Engraçado, tá com umas faixas esquisitas aqui, né? Mas vamos assinar. Pronto. Vocês estão vendo eu escrever aí na tela? Na tela? Sim. Tá? Beleza. Olha só uma coisa que vocês faziam lá em matemática, a gente vai fazer aqui bastante, tá? A gente definiu funções na matemática como sendo mapeamentos entre conjuntos. A gente tem um conjunto, eu vou chamar aqui de A, tá? Tem um outro conjunto aqui, que eu vou chamar esse aqui de B. Aqui dentro do conjunto A eu tenho alguns elementos, então, por exemplo, pode ter um elemento, sei lá, X, o elemento Y, o elemento Z. Do lado direito eu posso ter outros elementos, sei lá, 1 e 2, aqui, nesses meus conjuntos. E o que é uma função f? A função f é um mapeamento entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Então, por exemplo, posso falar aqui, o x mapeia no 1, o y mapeia no 2 e o 3 mapeia no 2. E chamar esse mapeamento amarelinho de f. Tudo bem? Aqui em Haskell, essa aqui é a mesma noção. Programação funcional aqui que a gente vai fazer é a mesma noção. A, eu vou chamar de tipo A. Isso aqui, o nome desse conjunto eu vou chamar de tipo. Um tipo é mais do que um conjunto, tá? Mas ele tem esse elemento, essa noção de ter elementos que pertencem a esse conjunto, elementos que pertencem a um determinado tipo, tá? Ou valores que pertencem a um determinado, valores que têm um determinado tipo. Tudo bem? E eu tenho essa ideia da função. E aí, quando eu escrevi f, lá em Haskell, né? F de Azinho, seta, Bzinho, é a função bem... eu estou querendo descrever esse mapeamento aqui, essa ideia, tá? Essa ideia aqui. Repare que eu posso ter vários mapeamentos diferentes de Azinho para Bzinho. O F pode ser esse daí. Eu posso ter um outro, que eu vou desenhar de vermelho, tá? Que poderia ser o seguinte mapeamento. Mapeia o X no 1, o Y no 1 e o Z no 1. E aí eu chamar isso aí de G, tá? E eu posso escrever que G também é uma função de Azinho de A para B.
Beleza? O tipo, perceba, várias coisas diferentes podem ter o mesmo tipo. Nesse caso aqui, funções diferentes podem ter o mesmo tipo. O que é essa informação que ele está me dando ali, aquela anotação? Eu tenho alguns valores que são desse tipo A. Essa função é uma coisa que pega um elemento desses e produz um outro que está no outro conjunto do B. Tá? Mas a forma específica de fazer isso, eu preciso ver a implementação da função. Tudo bem? E aí, lá na matemática ainda, vocês viram que a gente podia fazer o seguinte, a gente pode falar sobre um terceiro conjunto que eu vou chamar de C, que tem outros elementos aqui, que eu vou desenhar, que vai ser o quadrado, triângulo, bolinha e sei lá. Assiste esses três aí, já vai ser suficiente para o que eu vou discutir, tá? E aí eu posso definir uma função que vai de B para C. A terceira função aqui, que eu vou chamar de H, eu vou pintar ela de laranja, tá? E aí eu posso falar o seguinte, essa função aí, o 1 mapeia no quadrado e o 2 mapeia no triângulo. Lembra uma coisa, a função na matemática, elas têm para ser função, ela tem algumas propriedades. Primeira delas, o conjunto do domínio da função, que é o lugar de onde eu pego os elementos da entrada da função, todos eles têm que ter um mapeamento para o outro lado lá da função. Tá? Isso é o que a gente chama de função total. Tá? Vou escrever aqui, total versus parcial. Se acontecer isso, todos os elementos do domínio, por exemplo, 1 e o 2, tem um correspondente lá no outro lado da função, h aqui no meu caso, eu vou chamar essa função de total. Todos os elementos do conjunto de entrada, a função sabe o que fazer com eles. Mas pode haver, perceba, imagina que tem um 3 aqui, pode haver um elemento aí que não tem uma correspondência lá no outro cara. Do jeito que está aqui. Essa função aí, esse tipo de função de mapeamento, que não mapeia todos os elementos, da origem para o destino, eu vou chamar de parcial, uma função parcial. E a gente vai tentar evitar ao máximo funções parciais. Aqui em Haskell, a gente vai poder fazer total e parcial. Tá? E eu vou mostrar muitas funções parciais para vocês, mas qual é o problema da função parcial? Se eu der para ele essa entrada, ela vai crashar meu programa, ela vai quebrar meu programa, porque ela não sabe o que fazer. Ela literalmente vai dar um erro, tá? E ela vai cuspir um erro na minha cara. Tudo bem? Vai quebrar meu programa, tá? Isso é um problema para a gente quer evitar que isso aconteça. E aí vou mostrar para vocês como é que a gente transforma funções parciais em totais, e a gente vai se preocupar nisso em algum aspecto, tá? E eu já adianto para vocês, boa parte de problema de software é porque as pessoas estão usando funções parciais, criando funções parciais sem querer, tá? Elas não sabem que elas são parciais. E aí a gente vai querer tomar mais cuidado com isso. Segunda coisa, o mesmo elemento ele não pode mapear mais de uma saída. Por exemplo, isso aqui que eu acabei de fazer pode ser um mapeamento, é um mapeamento H, mas ele não é uma função, porque tem uma entrada que produz mais de uma saída possível. Tá? Isso a gente também não vai aceitar aqui. Não vai ser uma função para a gente. Segunda coisa, o contradomínio, ele não precisa ser totalmente utilizado, tá? Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui da função H. Deixa eu voltar ela a ser total. O contradomínio dela é esse conjunto B. É o conjunto onde estão as saídas. Mas nem todas as saídas são produzidas, tá? E a gente vai chamar esse pedacinho aqui, um subconjunto dela, de imagem. É a imagem da função H, naquele contradomínio C. Tudo bem? Esse era o nome que vocês usavam. Tudo bem? Isso aqui é a mesma nomenclatura que a gente vai usar aqui. Imagem, não sei o quê, bababá, tá. Apesar de que, tá? Nem sempre a gente vai poder conseguir comunicar isso com o sistema de tipos. O sistema de tipos vai permitir a gente comunicar essas informações que eu estou falando aqui, tá? Essas informações elas são extremamente úteis. Tudo bem? Mas o meu ponto aqui vai ser o seguinte. Olha, lá na matemática eu tenho essas funções aí, f, g, h, eu posso produzir uma outra função, que acabaram as minhas cores aqui, eu vou fazer de verde.
uma outra função que mapeia A direto em C, tá? Passando. Primeiro eu uso a função f para ir do A para o B, depois eu uso a função h para ir do B para o C. E aí, isso pode me dar uma outra função, eu vou só escrever assim, tá? Que eu vou chamar, já vou dar um nome para ela. Mas uma outra função, isso vai me permitir construir uma outra função que vai direto do A para o C, tá? E eu vou dar um nome para ela, eu vou chamar de h depois de f. Aí lá na matemática a gente usa uma bolinha, tá? E a gente lê ela desse jeito, h depois de f. Quer dizer que eu vou pegar a f, e aí, deixa eu definir aqui, ó. H depois de f significa pegar um elemento x, pegar um x, que, daquele conjunto Azinho A, usar a f para ir até o B, e aí eu vou ter um resultado. Aí eu pego esse resultado e uso h para ir para o lugar onde eu quero. Então, fazer isso aqui, h de f de x, tá? Isso aí a gente vai dizer que é h depois de f, tudo bem? E a leitura é assim mesmo, tá? Da direita para a esquerda. Acontece primeiro a f, depois a h, então se acostumem a ler da direita para a esquerda, porque é o que vocês já faziam em matemática e é o que vai acontecer aqui, tá? Como é que a gente faz isso aqui, professor? Opa! Deixa eu mudar de tela de novo. Cadê meu terminal? Cadê minha tela, Letícia? Como é que a gente faz isso aqui em Haskell, professor? Isso aí vai ser altamente útil, tá, gente? No começo é meio difícil vocês fazerem os programas de vocês desse jeito, mas é altamente útil. Eu posso definir um operador, aliás, eu já vou dizer para vocês que tem um operador, vou pedir o tipo dele aqui, que é o ponto. O que é o ponto? É uma função, repare, tá? Que pega de uma função de B para C, uma outra função de A para B, e produz uma função de A para C. O que ela faz? Ela pega um elemento do Azinho, que vai entrar aqui, entrega para essa primeira função aqui, aí ela produz um Bzinho, aí ela pega o resultado disso, entrega para essa outra função aqui, e produz um Czinho, que é a saída da função. Ela faz aquele 2 pulinhos lá na coisa, tá? Então eu posso escrever alguma coisa da seguinte natureza. Olha o tipo do signal aqui que a gente acabou de fazer. É de A para essa coisa P aí que tem essas restrições, tá? Então, deixa eu pensar aqui no negócio. Signal ponto aquela... Ah, eu não fiz o ADD2. Deixa eu chamar ela aqui. O ADD2 de número vai ser x mais 2. Vou definir ela aqui. Opa, isso está certo? ADD2, 4 é 6, está certo. E aí, olha só. Agora eu quero combinar a função signal com essa função ADD2, tá? Eu posso escrever alguma coisa assim, ó, signal.add2. E isso aqui é uma função que faz o quê? Vamos lá, ó. Isso aqui tudo é uma função que faz o quê? Vai pegar um número. Então, vamos lá. Sei lá. Vou dar um número aqui para ela. Menos 6. Menos 6. Aí, a primeira coisa que ela vai fazer é a DD2. Menos 6 mais 2 é menos 4. Aí, esse resultado ele vai usar na função signal. Menos 4. Signal disso é menos 1. Bom, menos 1. Tranquilo? Repare, o que eu fiz aqui agora? Eu combinei o resultado, assim, duas computações. Eu peguei duas pecinhas mais simples, duas funções mais simples, e combinei as duas para ter uma função um pouquinho mais complicada. Tá? Só que isso aqui eu posso dar um nome para ela, porque isso aqui também é uma função. Tá? Se vocês perguntarem aqui, qual é o tipo dessa coisa? Isso aqui é uma função de Azinho para Czinho, e tem esse monte de blá, 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 blá aqui, que a gente não sabe ler ainda, mas a gente vai melhorar isso aqui, tá? Tem esse monte de coisa, mas eu posso dar um nome para essa parada aí, posso chamar de F1. Vou falar assim, F1 é o signal.add2. E aí agora eu criar uma função um pouco mais sofisticada aqui. Ah, eu quebrei o meu operador, né? Que bobão, velho. F1 recebe esse valor menos 6 e aí faz aquela coisa toda. O que eu acabei de fazer, tá, gente? Isso que eu acabei de fazer é altamente
desejável que a gente faça em computação. Tá? É o que a gente vai chamar de composição de funções. Só que aqui, para mim, perceba uma coisa. Uma função já é o programa que eu preciso executar. Lembra aquela história do cálculo lambda? Eu dou para ela, é tudo funções. E o programa que tem que ser executado é uma grande função. E aí ele fica lá, fazendo um monte de redução beta até chegar em algum lugar. Então a função é um programa. Aqui para a gente vai ser sinônimo. Uma função é um programa. Tá? Um programinha simples, mas um programa. Quando eu faço duas funções, eu tenho dois programas separados, o que aquele ponto me permite? Que é aquela operação de composição de funções. Me permite criar um novo programa, um terceiro programa, a partir de dois programas mais simples. Tá? Essa ideia de composição de programas é o que a gente vai explorar ao longo do semestre inteiro. É uma ideia muito fundamental, muito difícil de fazer em outras linguagens. Por quê? Porque ela funciona bem, essa ideia funciona bem, quando eu não tenho aquela ideia do side effect que eu estava falando para vocês na primeira aula. Funciona bem essa ideia aqui, eu consigo estruturar meus programas em torno desta ideia aqui de composição, quando meu programa ele é bem comportado. Ele só consegue usar os dados que eu entreguei explicitamente para ele nas entradas. E tudo que ele consegue fazer é produzir dados na saída. Se o meu programa fizer alguma coisa diferente disso, eu detono um pouco essa minha capacidade de compor programas pequenos para fazer um programa maior. Tá? Eu vou mostrar para vocês que existem formas de a gente fazer isso ainda, tipo assim, usar side effects e ainda assim ter uma certa capacidade de composição de programas. Mas vocês vão ver que fica prejudicado, tá? Normalmente a gente vai querer separar a parte de side effects da parte pura do restante do programa, tá? E aí fazer um programa complicado separado da parte de side effects. Mas com o tempo isso vai ficando um pouco mais claro. O segundo conceito que eu quero tratar aqui com vocês é o que eu vou chamar de princípio da externalidade, tá? Ou princípio da extensionalidade. Tudo bem? Eu nunca sei traduzir bem isso em inglês, é extensionality. Eu chamo de princípio da externalidade. Quer dizer o seguinte: duas funções, eu vou dizer que duas funções são equivalentes, tá? Quando, para a mesma entrada, as duas produzem sempre a mesma saída. Exemplo. Se eu definir a função aqui, double, sendo x mais x, o dobro de x. Opa, tá errado isso aqui, né? Double de x é x mais x. Repare que isso aqui é o dobro de x. Você me dá um número. Para eu fazer o dobro de x, eu pego o x e somo com ele mesmo. Beleza? Só que eu posso fazer isso diferente. Eu vou chamar aqui de double linha. Tá? E aí se acostuma que vocês vão ver muito nome de função que é alguma coisa, linha. Um apóstrofozinho aqui em Haskell, não tem nada de especial, mas um monte de gente usa isso aqui, tá? Essa notação. Só para falar, isso aqui é uma versão diferente dessa mesma outra aqui. O double linha de x, eu podia falar que era 2 vezes x. Tudo bem? 2 vezes x. Fazer x mais x é igual a fazer 2 vezes x. Pum. Essas duas funções, está bem óbvio aqui para a gente agora, tá? Que elas têm a seguinte propriedade, de que double x é igual a double linha de x. Para qualquer x. Então, se eu escrever alguma coisa assim, né? For all x. Como se fosse isso. Para todo x, para qualquer x, se eu fizer double de x, se eu usar a função double nesse x, e se eu usar a função double linha no x, vai dar o mesmo resultado. Mesminho resultado. Tá? Essa propriedade é verdadeira. Isso aqui que eu acabei de escrever, essa linha, não é Haskell, tá, gente? Mas essa propriedade é verdadeira. Toda hora que isso aqui acontecer, eu vou dizer que essas duas funções, double e double linha, elas são equivalentes. Tá? Elas têm essa ideia de... Elas para toda entrada, para qualquer entrada, elas produzem sempre a mesma coisa. As duas fazem a mesma coisa. Só que elas não são iguais. Por isso que eu não vou chamar de iguais, eu vou chamar de equivalentes. Elas não são iguais porque elas fazem coisas diferentes, tá? Uma delas soma, outra delas multiplica. Claramente elas fazem coisas diferentes. Mas elas saindo do mesmo lugar, elas chegam no mesmo lugar. Eu vou dizer que isso é equivalente, tá? Por que isso é útil? Porque isso aqui vai me permitir fazer
otimizações, tá? Não só otimizações, como otimizações que garantem para mim que eu não estou quebrando meu programa no meio da otimização, tá? E aí vai gerar um estilo de programação meio incremental aqui para a gente. Onde a gente faz uma primeira versão só para fazer rodar, para fazer funcionar. E aí faz funcionar. E aí o sistema de tipos, ele vai me permitir olhar algumas dessas propriedades, não tudo, mas algumas propriedades, tá? Para sempre ficar olhando, falando assim, cara, você quebrou a parada aí no meio do caminho. Você quebrou uma propriedade que você tinha antes no meio do caminho. O sistema de tipos vai me ajudar a ficar verificando esse tipo de coisa de maneira automatizada, né? O compilador fala para mim, ó, você tinha isso aqui antes, você tem isso aqui agora e você fez besteira no meio do caminho. Tudo bem? E esse princípio da externalidade aqui, ele permite que o compilador produza código otimizado. Ele vai fazer substituições internas de implementações de funções, tá? Ele vai testar coisas internas, e aí ele tem um critério para falar, eu posso fazer isso porque isso aqui não quebra o programa do sujeito, não muda o programa sem querer, tá? Essa transformação que eu estou fazendo não vai fazer besteira. Às vezes a soma é mais rápida que a multiplicação. E aí o compilador sabe disso, ele fala, em vez de fazer uma multiplicação, eu vou trocar por uma soma. E aí ele tem um critério para decidir se isso aqui que ele vai fazer, ele pode fazer ou não, e ele não é besteira ou não. Garante a corretude do que ele está fazendo. Tudo bem? A gente vai usar pouco isso na mão, mas o compilador usa bastante essa ideia, tá? Internamente. Seguindo, deixa eu ver aqui na minha nota de aula que eu preciso. Falei de operadores, falei de precedência, um tempo isso vai ficar mais claro, definições. Vamos falar de como é que eu faço definições com mais de uma linha, tá? Então vamos aqui. Como é que eu faço definições com mais de uma linha aqui no meu interpretador, tá? Eu vou reconfigurar ele no futuro, vou mandar um arquivinho de configuração para deixar esse aqui um pouco mais simpático. Mas se eu quero quebrar linhas aqui, falar coisas com mais de uma linha, tá? Eu preciso vir aqui e usar chaves. 2 pontos chaves. Eu abro um bloquinho de código, e aí aqui dentro eu posso fazer definição com várias linhas até eu fechar a chave. Beleza? Então vamos fazer outra função aqui. Aquela função signal, tá? Vou definir outra função que faz o seguinte. Se o número for positivo, ele me dá 1. Se o número for negativo, ele me dá menos 1. Mas se o número for 0, ele me dá 0. Ele me diz que o número é 0. Imagina que essa informação seja importante por algum motivo, tá? Eu vou falar aqui, ó, signum, vou dar um nome para ela, tá? Vou falar que é uma função de integer para integer, inteiro para inteiro, tá? Quebrei a linha, até agora ele não interpretou nada. Eu vou falar, ó, signum de x vai ser... Signum de x, aí eu quero quebrar a linha. Em vez de fazer if else, porque o if else só tem duas, ele testa uma coisa e decide sobre duas possibilidades. Só que agora, no meu caso, tem 3 possibilidades. Eu poderia fazer if else dentro de if else. Normalmente a gente não faz isso. Tem uma sintaxe melhor aqui em Haskell para isso, que é o que a gente vai chamar de guards, tá? Ou guardas. Onde a gente faz o seguinte. Eu dou o nome da função aqui. E aí o guarda, eu vou fazer o seguinte. E aí muita atenção no que eu vou fazer agora. Tá? Haskell é sensível à indentação que você usa. Tá? Eu não sei que outra linguagem tem isso. Acho que Python tem, né? É sensível à indentação também, tá? Então a indentação é importante. Tá? A indentação diz pra gente onde começam e terminam os blocos de código. Então eu vou colocar, ó, dentro da função signum, eu preciso indentar isso aqui. Para falar aqui, o que eu vou escrever agora é continuação daquela coisa que eu comecei na linha anterior, tá? O padrão em Haskell é usar como indentação 2 espaços. Então, quem configura o seu editor de texto para os tabs, tá? Tab não é espaço. O pessoal usa 2 espaços. Você pode usar 4, você pode usar 1, você pode usar 3, quando você quiser. O pessoal normalmente usa 2, tá? Que é o que eu vou fazer nos meus casos todos. E aí, para introduzir um guarda, eu uso essa barrinha vertical. E aí aqui vai ser como se fosse assim, if tal coisa, que coisa? X for menor do que 0. O que eu estou dizendo, tá? Você vai ler assim, signum de x vai ser. Se x for menor do que 0, o resultado é menos 1. Se não, se o x for igual a 0,
o resultado é 0. Se não, se... Aí perceba, eu escreveria normalmente, tá? X for menor do que 0, igual a menos 1. Só que esse é o guarda final, tá? É o guarda final. Normalmente no guarda final, aqui, ó, na última cláusula, isso aqui é válido, tá? Do jeito que eu estou fazendo. Já quero introduzir uma outra notação. A gente pode vir aqui e fazer uma outra notação ali naquele, em vez daquele x menos 0, porque eu quero que, se o x for... Tá errado, né? Opa. X for maior... Ah, que besteira. Que cagada. Ele vai reclamar. Peraí. Deixa eu... Vou testar um negócio aqui. Antes pra frente. Não, ele aceitou bem. Então, olha o que eu fiz aqui. Se isso aqui for verdade, o resultado é menos 1. Se não for, ele vai testando pela ordem, tá? Se isso aqui não for verdade, ele vai testar os segundos. Se for verdade, o resultado é 0. Se não for, ele vai testar esse e o resultado é aqui embaixo. Só que pode ser que eu não enumere todas as possibilidades aqui. O compilador, às vezes, ele consegue pegar que você não enumerou todas as possibilidades. Em muitos casos ele vai conseguir pegar, em alguns casos nem sempre, tá? Mas ele é bem espertinho nisso, né, em relação a isso. Ele olha e fala, cara, se você me der um caso que não é nenhum desses números aqui, eu vou quebrar, porque eu não sei o que fazer. E aí, várias vezes eu não quero ficar enumerando todos os casos. Às vezes eu quero só falar assim, ó, se uma coisa acontecer, faz isso, se outra coisa acontecer, faz aquilo, se não, else faz esse comportamento padrão aqui. Como é que a gente fala isso, tá? Vai ser assim. Se o x for menor do que 0, o resultado é menos 1. Vou botar o parênteses aqui. Ah, já fiz besteira, peraí. Esse é o problema de ficar nesse signo, porque não é que você tem que sempre começar do 0, tá? Esse é o problema desses negócios de várias linhas aqui. Signo 1, x, quebra, essa parada aqui, x menos 0. Bom, x menor do que 0, o resultado é menos 1. Se o x for igual a 0, o resultado é 0. E aí eu quero falar assim, qualquer outra coisa, o resultado é 1, tá? Então, qualquer outra coisa, o resultado é 1. Eu vou falar assim, ó, tenho duas formas. Otherwise, eu posso falar assim, caso contrário, e aí ele vai saber o que fazer, tá? O caso contrário não é nada de especial, é um símbolo que alguém fala assim, otherwise igual a verdadeiro. E aí quando o compilador, na hora que estiver executando isso aqui, ele vai olhar e falar, a primeira coisa é falsa, a segunda coisa é falsa, o otherwise é sempre verdadeiro. Então, sempre vou executar aquilo ali se as de cima não executarem. Outra forma de fazer é com o wildcard, né? Um caracterezinho que é esse underscore, que serve para falar qualquer coisa. Qualquer coisa vem para o lado de cá, tá? Isso aí é a sintaxe válida, ou pelo menos deveria ser válida. Qual foi o problema que ele falou aqui? Ah, ele não quer mais deixar o pattern matching aqui. Era válido até... era válido até em algum momento. Na minha nota de aula tá assim. Eu vou ter que trocar na minha nota de aula, tá? Mas com otherwise vai funcionar. Beleza, gente? Com otherwise aqui, no lugar desse aqui, vai funcionar. Provavelmente tem alguma extensão aí nessa versão do compilador que eu estou usando que permite fazer esse pattern matching do jeito que está aqui, tá? Depois eu verifico aqui, porque antigamente isso funcionava. Mas guards, tá? O importante é essa sintaxe aqui dos guardas, tá? Que é tipo como se fosse vários if else, tá? Outra forma de fazer isso não vou falar disso agora não. Vou falar de recursão. Vou deixar para falar de pattern match um pouquinho mais para frente, tá? Quando eu falar de tipos, que vai fazer mais sentido. Vamos fazer recursão, que é uma coisa importante e é o que a gente fechou na aula passada, tá? A função fatorial, aquele fact que a gente fez lá na aula passada. Vamos definir ele aqui, ó. Fatorial de n vai ser. Se o n for 0, então o resultado é 1. Se não, o resultado tem que ser n vezes... Aí a gente tinha feito, né?
f de n menos 1, tá? Vou botar aqui, f de n menos 1. E aí aquele f eu precisava de alguma coisa para gerar o ponto fixo, blá, 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 aquela coisa toda da aula passada, tá? Revejam a aula passada. Aqui, o Haskell vai me permitir fazer a seguinte sintaxe. Usar o fact aqui, lá internamente ele faz a história do ponto fixo para mim, tá? Isso aqui só funciona por conta daquela história que eu mostrei para vocês do laziness, né? Ordem normal mais sharing, tá? Mas ele vai permitir eu fazer isso aqui. Fact de n, blá, blá, blá. Quanto que é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, tá? Então tá corretamente. O fatorial de 3 é... O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Beleza? Por aí vai. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 0 é 1, pela forma como eu defini aqui, tá? Ó, se o n igual a 0. E aí, repare uma coisa que vai acontecer agora. Quanto que é o fatorial de menos 1? Opa, menos 1, ele vai substituir aqui. Menos 1 não é igual a 0, então ele vai executar essa parte aqui. Aí ele vai falar que é menos 1 vezes o fatorial de menos 1, que é menos 2. Aí ele vai fatorial de novo. Vai ser menos 2 não é igual a 0, então vai ser menos 2 vezes o fatorial de menos 2 menos 1, que é menos 3. E aí vocês percebem que esse número que está vindo para o lado de cá, esse número que está entrando aqui, ó, na parte recursiva da minha função, ele nunca está indo na direção que vai chegar no 0 de novo. Então, vai ficar meio que para sempre. Loop infinito. Então, se eu clicar aqui, eu posso deixar a minha máquina infinitamente calculando essa parada, e ela não vai chegar em lugar nenhum. Tudo bem? Então, é facilmente, tipo assim, é fácil a gente produzir loop infinito quando tem recursão no programa. Vocês vão ver que o sistema de tipos, ele vai falar pra gente, ele vai evitar muita coisa, mas a gente também vai fazer tipos com recursão. Então, toda hora que tiver recursão, atenção, porque você pode chegar num problema tipo isso aí, você ficar meio que tempo infinito e nunca acaba. No meu caso aqui, em algum momento eu vou falar um pouco, eu vou abrir mais o que está acontecendo internamente, tá? Nessa conta. Repare que ele parou em algum momento e falou assim, Stack Overflow. Acabou a memória do meu computador, o tanto de memória que meu sistema operacional permitia para o interpretador usar, acabou essa memória, e aí o sistema operacional falou, meu amigo, agora daqui você não passa mais, tá? Mas pode ser que você fique preso numa computação que não tora a tua memória. Como é que você faz para parar? Tá? Você quer parar, o negócio está demorando demais. Ctrl D. Opa. Ctrl C. Tudo bem? Ctrl C. Tá? Porque o Ctrl D não funcionou, nem sempre funciona. Ctrl C, às vezes eu tenho que apertar mais de uma vez, mas Ctrl C para a computação. Beleza? Se tiver lá no meio do caminho. Às vezes você fica preso e fala, o que eu faço? Ctrl C. Tá? Quem está no Mac aí não, é Ctrl C mesmo, tá? Ctrl C. Tudo bem? No Linux, no Mac, acho que no Windows também. Então, atenção para essas coisas recursivas. Apesar disso, tá? Apesar disso, repare qual que é o tipo do fact. É uma coisa que recebe um Pzinho, que tem esse blá blá blá, que a gente vai ler um pouco melhor, mas basicamente, ele recebe um número Pzinho, produz um número Pzinho. Quando eu falei para ele o fact de menos 1, eu dei para ele um Pzinho. E aí eu queria começar a fazer uma provocação para vocês, tá? Que é o seguinte, essa expressão, do jeito que está escrito aí, fact de menos 1, isso aí tem um valor. Isso aí é uma expressão válida e ela tem um valor. E não só ela tem um valor, como ela tem um tipo. Ela tem o tipo Pzinho, aquele Pzinho que está escrito ali. A gente vai melhorar isso bastante, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que isso aqui é um valor. Um valor, entre aspas, tão bom quanto 1, 2, 3, 4, 5, qualquer outro número que dê aí, tá? Só que é um valor meio esquisitão, porque eles não chegam em lugar nenhum. Eu não consigo terminar de calcular ele. Mas ele é um valor, ele representa um valor. Fact de menos 1 é uma coisinha bem definida, tá? E isso aqui eu vou querer capturar. Eu vou querer dar um nome para esse fenômeno aí. Eu vou querer que o meu tipo represente isso, tá?
Eu vou chamar isso aí de bottom, esse valor. E a gente vai melhorar esse tipo aí. Eu estou começando a provocar aqui, adiantar uma discussãozinha um pouquinho da frente. Tudo bem, gente? Mas isso aqui não é para ser uma coisa estranha para vocês. Isso aqui é um valor como outro qualquer. A princípio, você não sabe que vai dar um crash, você não sabe que vai dar um loop infinito. Em princípio, você quer conseguir utilizar isso em cálculo, em álgebra mesmo, tá? Para provar teoremas. E a gente vai ter que tratar desse caso aqui. Seguindo, deixa eu abrir Deixa eu sair daqui para poder mostrar outra coisa para vocês. Vamos voltar naquele demo.hs. Repara uma coisa aqui, ó. Eu defini a função delta, eu posso querer definir uma função que calcula para mim as raízes lá da equação, faz o Bhaskara, tá? Então, eu vou definir uma função aqui que eu chamo de Bhaskara. Ela é uma função que recebe float, e faz um float. Recebe os 3 coeficientes da equação de segundo grau. Ax mais by mais c igual a 0. E ela vai resolver essa equação, tá? Vai terminar com float. E aí, olha só o que eu quero fazer, tá? Mas eu quero fazer o seguinte. Bhaskara de A, B e C vai ser, se o delta for menor do que 0, tá? Eu quero dar um erro. Lembra que estava dando not a number? Eu quero dar um erro, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, erro. Sei lá. Como é que eu escrevi aqui? No real number solutions. Quer dizer que a saída da minha função não tem um... Ah, peraí, eu estou errado. A saída da minha função não pode ser produzida. Sei lá, vou só chamar de erro, tá? Não existe... deixa eu melhorar. Não... Opa. Existem raízes reais. Que é isso que quer dizer? Aqui na minha saída, eu preciso botar 2 saídas para fora. Vou fazer uma tupla de float, tá? Vou botar 2 informações para fora. Se o delta for igual a 0, tá? Eu vou produzir 2 raízes, que eu vou chamar de R1 e R2. Quem é R1 e R2, não sei ainda. Já já eu vou melhorar. Aliás, R1 e R1, porque são 2 raízes iguais, reais iguais, né? 2 raízes reais iguais, tá? Não seria igual? Igual, exatamente. Igual. Se o delta for 0, eu vou produzir 2 raízes reais iguais. Caso contrário, tá? Eu vou produzir 2 raízes reais diferentes, que eu vou chamar de R1 e R2. Aí eu preciso dizer quem é o R1 e R2. Tá? Quem é o R1 e R2. Aqui eu quero introduzir para vocês a ideia de uma definição local. Eu quero agora, aqui nesse lugar, definir quem é o delta, quem é o R1 e quem é o R2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A palavra-chave é o where. E aí eu estou introduzindo um novo bloquinho de código para explicar para essa função o que são esses símbolos que ela não conhece, que são o delta, R1 e R2. E vou falar que o delta, tá, vai ser P ao quadrado, cadê meu... Ai, meu teclado tá me... menos 4AC, que é meio que a mesma conta que está ali em cima, P ao quadrado menos 4AC, tá? Mais ou menos, porque ali já está com a raiz quadrada. Quem é o R1? O R1 vai ser menos B mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes Azinho. Precisa botar o parêntese. Menos B mais raiz de delta dividido por 2A. Essa é a primeira raiz. Tá? A segunda raiz que eu chamo de R2, vai ser menos B menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes Azinho. Beleza? E aí eu queria que vocês percebessem 2 coisas que estão acontecendo aqui. Primeiro, assim, várias coisas estão acontecendo aqui. Primeira delas, ó. Esse where, repara que ele introduz um bloco de código novo, né? Ó, tá vendo que o código está indentado aqui dentro dele, ó, tá?
essa coluna aqui, ó, tá todo mundo dizendo, o delta faz parte do where, o R1 faz parte do where, o R2, a indentação é importante. Segunda coisa, esse delta, ele tá, o que a gente vai chamar de shadowing, né? Ele tá escondendo, ele tá mascarando uma outra definição que está fora da função, mais geral. As suas funções, todas as nossas funções, as definições, elas vão preferir utilizar as definições locais. Tá? Então, esse delta, apesar de ter o mesmo nome desse delta, são duas coisas diferentes. E a minha função aqui, ó, esse delta, vai se referir à definição mais próxima dela, dentro dela, localizada aqui. Se eu não dissesse quem é esse delta aqui, ó, se eu não tivesse esta linha, a minha função ia falar, delta é esse delta que está aqui. E aí ele ia dar um pau, porque é uma função e eu preciso passar uns argumentos, eu não estou passando os argumentos para ela. Tá? Mas ela vai usar a definição local, ela vai preferir a definição local. Bem, gente? O que mais? É isso. Então, salvei. Ok. Vou chamar meu interpretador de novo. Vou carregar aquele meu código-fonte. Aí, ó, tá vendo que tá dando um warning porque o meu editor de texto botou um caractere de tab lá, tá? Mas tá ok, é o warning, porque eu não tô no meu editor normal, mas tipo, não é um erro aqui, tá? Mas o compilador vai ficar reclamando para você, falar, não usa tabs, usa espaços. Tá? Então usem espaço. E aí eu posso chamar aqui, ó, Bhaskara da função 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 3x, mais 1 igual a 0, o resultado dela são essas duas raízes aí, menos meio e menos 1. Tá? Enquanto que, por exemplo, a equação x ao quadrado mais 2x mais 3 não tem raízes reais. Aí ele deu lá o erro. Não existem raízes reais, que foi o erro que eu botei. Normalmente a gente, tipo, por enquanto eu estou usando esse erro, mas eu vou melhorar isso, tá? Eu vou evitar ficar usando esse erro, essa função que quebra o programa, tá? Mas por enquanto vocês veem que funciona por enquanto para a gente ir aprendendo a sintaxe da coisa. Definição local. Tem outra forma de usar a definição local. Cadê? Vamos lá, none. Eu vou definir aqui uma função Bhaskara, linha, e aí para fechar minha aula, que vai ser float para float, para float, para dupla de float. O meu Bhaskara, linha, tem que receber o ABC, e aí eu vou fazer o seguinte. Tá? Fazer o seguinte. Isso aqui vai ser igual a... Em vez de usar o where, eu vou usar essa palavra-chave let, que vai introduzir um bloco de código também. Eu vou até botar ela aqui para baixo, tá? Let, e aí eu faço as minhas definições locais. Então, eu vou fazer aqui, ó, let delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. R1 vai ser menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. O R2 vai ser menos b menos a raiz quadrada de delta menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Você vê que é bem econômico nos parênteses, tá? Olha lá, menos b menos square root de delta, você meio que só vai lendo a equação. Let esses símbolos em, e aí aqui eu vou passar a usar eles, tá? Eu vou fazer só a conta aqui direto, que vai ser, sei lá, R1, R2. Vou simplificar a minha função aqui. R1, R2, tá? Para eu poder só caminhar mais rápido aqui. Essa é uma segunda forma de fazer definições locais, usando esses blocos de let, tá? O let e o where são duas coisas diferentes, apesar de eles serem muito parecidos, como vocês estão vendo aqui. O let, ele é uma expressão, enquanto o where não é uma expressão, tá? Isso quer dizer que, e aí a gente vai poder usar o let em vários lugares que a gente não pode usar o where, tá? O where basicamente é do jeito que está ali naquela coisa de cima. Eu escrevo um monte de coisa, e aí no final eu faço o where, e aí pronto.
O let não. O let eu posso botar meio que em qualquer lugar onde uma expressão poderia aparecer. Eu posso fazer um monte de let dentro das minhas expressões. Tá? Vai ficar um pouco mais claro com o tempo, porque eu vou querer fazer um monte de várias definições locaizinhas e eu quero deixar elas só onde elas fazem sentido, tá? E aí, vocês vão ver que às vezes tá coisas em escopos diferentes, o let vai ficar um pouco mais fácil de gerenciar escopos diferentes, tá? Por isso que eu apresento aqui essas duas formas, mas no início vocês vão tender a escrever assim, com o E. Mas com o tempo vocês vão passar a usar mais o let, porque o let tem um controle melhor de escopo. A gente vai melhorar, falar mais sobre isso, tá? Professor, Oi. onde você colocaria os guards, por exemplo, aí nessa bascaralinha, por exemplo? Você botaria depois? Eu não faço ideia, mas eu acho que eu posso fazer aqui. Aí eu tenho que testar, pô, que eu posso fazer isso aqui agora assim, tá? Deixa eu testar aqui o negócio. Delta menor do que 0. Vai dar erro. Eu vou testar essa anotação aqui, tá? Isso que eu estou escrevendo aqui agora, eu não sei dizer. Isso aqui eu não sei dizer se funciona, não. Opa. Quem sabe faz ao vivo e testa ao vivo. Isso é uma boa pergunta, tá? Normalmente você vem aqui e testa. Pô, eu não sei as coisas tudo de cabeça, não, também. Então, carrega o demo. Eu acho que ele vai reclamar. Olha lá, sintaxe, tá vendo? Eu vou checar como é que eu poderia fazer esses guards, mas eu acho que ali não teria como fazer aquele guard, tá? Mas é porque lá também, eu não sei, no Win era pra ter R1 e R2, não era? Porque acho que você deletou lá. Vai lá no... Aí, ó, in. Não era pra ter R1 e R2 também? Tem lá, ó, R1 e R2 aqui, ó. R1, R2. Ah, tá, não entendi como é que seria o let, mais ou menos. Eu pensei que teria que estar aí, ó, do lado do in, não, mas beleza. Não, esse let aqui serve para tudo que vem no bloco do in, tá vendo? Ah, tá, saquei. Tá? Eu confesso para você que aqui, eu acho que eu não tenho como... Eu não sei dizer como combinaria o guard com esse let do jeito que tá aqui, tá? Teria que pensar. Tá bem feio isso aqui. Eu mostrei aqui, aproveitei o exemplo, mas o let, vocês vão ver que a gente vai usar o let em outros contextos. Ah, beleza. Bem? Aqui, nessa função em particular, a gente faria exatamente como tá essa aqui de cima, tá? Essa daqui, eu tenho que pensar, tenho que descobrir. Eu não sei se seria possível aqui não, tá? Eu tentaria com if else. Não, tranquilo. Só pra saber mesmo, assim. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal, por enquanto? Isso aqui é para dar um panorama geral de mais ou menos como é que é a cara da linguagem. Na aula que vem a gente vai começar a falar de tipos, tá? Aí eu vou voltar meio que teoria. Aí eu vou ficar meio que alternando, assim. Tipo não, o meu quadro. Vamos ver, a teoria diz isso. Vamos ver como é que a gente escreve isso na linguagem. E aí a gente vai começar a discutir essas ações de tipos, tá? Como que faz comentário de bloco lá no editor? Boa pergunta, cara. Eu não sei. O comentário de linha é linha, comentário, tá? Normalmente, o que eu faço no meu editor eu vou escrevendo um monte de linha, aí eu marco tudo no meu editor e dou o comando de transformar no comentário. Aí ele transforma todas as linhas no comentário. Mas é uma boa pergunta. Eu acho que é chave traço, se eu não me engano. Chave abrindo. Como é que é? Chave? Como é que é? Chave, aí traço o hífen. Assim, né? Isso, e aí para você fechar fecha. é assim? Isso, eu acho que, se eu não me engano, é assim. É assim? Caramba, comentário. Vamos ver se é isso mesmo. É assim mesmo, deu certo aqui. É isso aí? Deu certo? Então é isso aí. Porra, algum aluno me perguntou isso aí, um aluno de TCC me perguntou isso e eu não sabia como é que era. Porque a gente vai usar, vocês vão ver, a gente vai usar essa anotação aí, ó, chave, tracinho. E aí a gente vai escrever aqui dentro, language, tracinho, não lembro. É porque aqui e aí, o nome de determinadas extensões e aí, tracinho, blá, 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 para habilitar ou desabilitar extensões do compilador. A gente vai usar uma notação bem parecida com isso aí também, tá?
Mas na hora que a gente aparecer isso aí, eu mostro para vocês. Beleza. Professor, só Beleza. mais uma coisa, então. Sim, claro. Porque ali em delta você tá ali float, tipo, não tá com a seta, entende? Onde? No delta. Você conseguiria Aqui? fazer isso na definição aí da função. Como é que eu transformo de um jeito, de uma Assim, eu forma para consigo outra? fazer isso no Bhaskara ali também, por exemplo. Eu poderia colocar entre parênteses 3 floats. Então, vamos lá. Eu vou melhorar isso na aula que vem, porque eu vou começar a falar de tipo soma, tipo produto. Isso aqui é um tipo produto, tá? Tá. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui significa que o Bhaskara é uma função que pega um float e produz, lembrando, uma função que faz tudo isso aí para a direita. É o resultado dela. O que é essa coisa da direita? É uma função que pega um float e produz toda essa tralha aí para a direita. Aí, ó, o resultado disso é uma função que pega um float e produz a tupla de floats lá. Ó. Aquela tupla com parênteses é um valor já fechadinho. Isso eu vou falar no ano que vem. Esse cara aqui é uma coisa que pega um valor que tem esse formato aí. Tupla de float. Float com float com float. É uma caixinha preta, tem 3 floats lá dentro. Isso aí tudo é um valor só. Tá? Isso aí tudo é um valor só. É uma tupla. Tranquilo? Ah, beleza. Qual que é a diferença de fazer um e o outro? Isso é uma pergunta relevante. Aqui, quando eu estou fazendo desse jeito aqui do Bhaskara, a função está curried, né, que a gente chama. Ela está meio que... É uma função que produz funções, tá? Aqui em cima ela está uncurried. Ela está ao contrário do curried, tá? Essa versão de baixo, ela me permite usar essa função sem ter todas as informações necessárias para ela funcionar. Eu posso dar só o A e o B e não dar o C. E ela vai fazer alguma coisa com isso. Vai fazer a aplicação parcial. Ela vai produzir uma nova função que fica esperando o C. Nessa versão de cima, eu não consigo usar a função se eu não tiver as 3 informações já de cara. Eu tenho que ter o A, B e o C logo de cara para poder chamar ela. Saquei. Entendeu? É uma diferença bem considerável na prática, tá? Na prática, todo mundo faz o curried, a versão de baixo. E aí, se a gente quer garantir que na hora de usar a função já tenha todas as informações, a gente faz uma variação daquela ali de cima, porque aquela de cima não garante isso ainda totalmente pra gente, tá? Mas eu vou mostrar isso para vocês também bem mais para frente do curso. Beleza? Por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta no chat. Acho que tá de boa por hoje, né, pessoal? Então, eu tô terminando de botar a lista lá no ar. Daqui mais tarde vai aparecer a primeira lista para vocês. E manda instruções no Teams para todo mundo acessar lá o GitHub, a coisa toda. Beleza, turma? Um abraço para vocês, se cuidem. Até quarta-feira. Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Até quarta. Falou, professor.